Você já preparou o seu discurso para que seja lido no dia do seu velório? Talvez depois dessa pergunta você me diga: ah, pastor, que coisa fúnebre é essa que o senhor vem nos dizer hoje? Eu estou lendo o capítulo de número 32 do livro de Deuteronômio. Moisés não só está preparando o povo para tomar posse da terra prometida, como também preparando a si mesmo para ter aquele encontro especial com o Senhor, partindo dessa vida, indo viver na glória com Deus. No capítulo 32 do livro de Deuteronômio, nós lemos no versículo 2 algo extremamente lindo. Vamos ver juntos o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como orvalho que se espalham sobre as plantas. Deus está, isso é um cântico de Moisés ao Senhor, mas ele toma posse das palavras de Deus e ele começa então a compartilhar com o povo, a mostrar ao povo a grandeza de Deus nesse cântico, nesse hino de louvor, de adoração ao Senhor. Quando eu penso na palavra de Deus como chuva, chuva traz refresco, chuva traz vida. Sem chuva nós não temos produção agrícola. Imagine o poder e a importância da água da chuva para um povo que água era algo precioso no meio do deserto. Deus está dizendo que a palavra dele, que os ensinos dele são como chuva, que nos ajudam a crescer, a nos desenvolver. Moisés está fazendo essa declaração, mostrando que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele não só conhecia a palavra de Deus, mas ele buscava viver uma experiência grandiosa com o Senhor. Mais à frente, no verso 4, Moisés diz: o Senhor é a nossa rocha, falando que em Deus encontramos segurança, firmeza. Deus é fiel, Deus é justo em tudo, perfeito nos seus caminhos. Uma coisa é você andar num terreno sólido, outra coisa é você andar na areia. É muito mais cansativo. Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa segurança. Moisés continua ainda conversando com o povo. Então, na minha visão, o discurso de Moisés para o seu momento fúnebre foi esse cântico lindo que fala da grandeza de Deus, das bênçãos do Senhor e também das consequências daqueles que desobedecem ao Senhor. Quando chegamos no versículo de número 46 deste capítulo, aprendemos também que Deus nos convida a ensinar aos nossos filhos a obedecerem ao Senhor. No verso 46 diz assim: mandem que os seus filhos obedeçam. É uma ordem de Deus. É um momento em que você está escolhendo entre a vida ou a falta dela, entre o bem e o mal, entre uma vida pautada no altar do Senhor ou distante do Senhor. Verso 47 diz que quando buscamos uma vida de obediência a Deus, o verso 47 deixa muito claro: esta lei lhe dará vida. A obediência ao Senhor não é um peso. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Ele é o caminho da vida. E tudo aquilo que Deus falou antes de Jesus aponta para Jesus, e Jesus aponta para a palavra do Senhor como algo real. Jesus, inclusive, afirma que os seus discípulos serão seus amigos, demonstrarão amor para com ele se tiverem uma vida de obediência. Vocês serão meus amigos se obedecerem os meus mandamentos, é Jesus dizendo aos seus discípulos. E aí então
eu olho para esse momento de preparação e eu acredito que é o meu sonho de consumo, não sei o seu, de você estar preparado para um encontro com o Senhor. Estamos aqui de passagem, não somos eternos nesse mundo, mas a minha vida pertence a Deus. Enquanto eu viver aqui, eu quero obedecer ao Senhor, quero ser instrumento vivo em suas mãos, quero servi-lo em toda e qualquer circunstância. Moisés nos ensina algo tremendo. Ao final da sua vida, ele está agradecendo ao Senhor, ele está louvando ao Senhor, ele está exaltando ao Senhor, ele está agradecendo por tudo que Deus fez na vida dele e através da vida dele. E aí, quando eu olho por tudo que Deus fez na vida de Moisés, eu fico imaginando o seguinte: Deus tirou ele da tranquilidade. Ele era um pastor de ovelhas, das ovelhas que era de Jetro, estava ali tranquilo, levava as suas ovelhas para um lugar, para outro, ficava sentado o dia inteiro observando, tomando conta para que os lobos não chegassem perto, e Deus convida ele para viver uma experiência de glória, uma experiência que seria de muitas batalhas, de muitas lutas, mas também de uma vitória real. Por causa da desobediência de Moisés, em alguns momentos, Moisés não entra em Canaã, mas ele tem o privilégio de ver a promessa do Senhor. Você, pela fé, tem visto a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Você, pela fé, tem visto Deus presente na sua vida? Quando eu leio Deuteronômio capítulo 32, eu continuo firme na palavra do Senhor. Deus continua sendo a rocha. A sua palavra produz vida. E a próxima geração precisa conhecer ao Senhor. E até o fim da minha caminhada, eu quero deixar que Deus, tão somente Ele, tenha o controle da minha vida. Que possamos viver como Moisés, adorando, ensinando, confiando em Deus até o último dia. Se você não preparou o seu discurso, eu estou preparando o meu para o dia do meu velório. Será um hino de louvor e de adoração ao Senhor, porque não tem outra coisa melhor. Deus tem sido grandioso e tem cuidado não só da minha vida, mas também da vida da minha família. Fica com Deus.